Podcast Emprenarque, o podcast onde você terá conteúdo sobre empreender na arquitetura e alcançar patamares maiores da profissão. Olá, Emprenarquers! Muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. O objetivo do Emprenarque é inspirar e turbinar a carreira de arquitetos, engenheiros e designers de interiores que querem empreender ou que já empreendem e precisam de um norte, de um direcionamento. Então, meu nome é Gisele Schmidt, eu empreendo já há 8 anos e eu estou aqui com a Mônica também, que faz parte desse time. E se apresenta, Moni. Olá, Emprenarquers, tudo bem? Meu nome é Mônica de Oliveira, sou arquiteta e urbanista. Estou recém-formada, trabalhando com a Gi, aqui no Estúdio Zaida e curtindo bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia inicial do Emprenarque, né? E tudo que ele tem a nos oferecer. A essência principal é a gente conseguir quebrar algumas barreiras do passado, né, Moni? Que o arquiteto, ele vem de uma cultura de que é só para nobreza, é algo muito voltado para as pessoas muito abastadas. Sim, então... sim. É que o arquiteto, a posição que ele estava inicialmente era para as pessoas que realmente tinham dinheiro, né? E o objetivo é quebrar esse paradigma, né? E mostrar que o arquiteto ele é acessível e ele pode ser para todas as pessoas. Isso. E às vezes, por causa desse mito, o profissional não consegue se valorizar porque ele está muito atrelado de que o negócio dele é voltado para pessoas que têm dinheiro. E a arquitetura, ela precisa ser vista como um negócio mesmo, como algo, uma necessidade básica, né? Assim como as outras profissões. Eu acho que, na verdade, é mostrar que ela é tão essencial quanto outros profissionais, né? A responsabilidade que a gente tem em ser arquiteto é muito grande e eu acho que é um pouco disso. Mostrar a nossa valorização e mostrar que isso não é caro, é acessível, mas, ao mesmo tempo, tem muita responsabilidade em tudo que a gente faz. Isso mesmo. E durante a faculdade a gente não tem esse apoio. Por isso que a gente criou esse grupo também de apoio. Eu já venho mentorando profissionais da área há algum tempo, né, há 2 anos já. E eu percebo essa dificuldade dos profissionais de separar o ego do negócio. Porque a arquitetura é muito ego, é muito aquela questão, nós somos artistas, a gente sai da faculdade, vamos assinar um projeto. Então, a gente precisa separar isso e encarar a arquitetura realmente como um negócio. Sim, é que, na verdade, o que pintam pra gente desde o início é que nós somos artistas e não deixamos de ser, né? Mas quando a gente sai da faculdade e a gente entra no mercado de trabalho, a gente consegue ter uma noção geral e real de como isso é na prática. E nem sempre a gente consegue ser artista, né, Gi? Fala um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Na verdade, o projeto, ele é do cliente sempre, né? A gente tem que desapegar dessa questão de que o projeto é nosso. Ele é do cliente, é o cliente que é a vida dele, é o sonho dele. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e humildade de encarar o projeto como do cliente, né? Reconhecer, né, Isso. esse papel que a gente exerce. Isso mesmo. E se você quer empreender, você será uma empresa e você vai ter que lidar com muitos desafios, com todos os desafios que uma empresa tem. Então, muitas vezes você não vai nem conseguir fazer aquilo que você aprendeu para fazer durante a faculdade. É aquilo que a gente estava conversando, né? A gente é treinado desde o início a acreditar que nós somos artistas, projetores, enfim. E quando a gente vem para o mercado de trabalho, o arquiteto em si, a posição do arquiteto não é só projetar, né? Tem todas as outras funções dentro de um escritório, né, Gi? Sim, é muito abrangente. E inclusive, a gente estava comentando antes de começar, a questão dos profissionais estarem saindo da área, né? O pessoal está se formando, saiu agora o novo censo, né, de arquitetura, o censo do CAL, e tem muita gente que não é atuante. Muitos profissionais que se formam e não atuam, ou vão para outras áreas, porque é mais cômodo trabalhar, talvez, numa loja, numa outra empresa que não tem nada a ver com arquitetura, e acabam não conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Sim, é que o processo de se inserir no mercado de trabalho é muito complicado, muitas vezes, né?
exige muita responsabilidade do cliente confiar em ti o projeto dele, né? E aí, quando tu sai da faculdade e as pessoas veem que muitas vezes não é aquilo que aparenta ser, acaba dando um susto e as pessoas acabam escolhendo outras áreas mesmo para tentar a vida, né? É verdade. E muitos profissionais acabam fracassando na hora de empreender. Sai da faculdade, vai montar seu próprio escritório e acaba fracassando porque não dá conta do recado e parte para outras áreas. Ou vai trabalhar para alguém, né? Vai ser funcionário de alguém. Sim, esses dias eu estava vendo, inclusive, uma pesquisa que o Sebrae chegou a fazer. Já tem um tempinho, já foi em 2013, na verdade, que eles fizeram. Sobre escritórios em si, microempresas, né, iniciantes, que muitas vezes fracassam na tentativa do empreender, né? Porque empreender é muito mais do que abrir as portas e atender o cliente. Então, eu cheguei e estava vendo que cerca de 24% dos empreendedores que iniciam, né, nessa carreira acabam desistindo nos primeiros 2 anos, porque não fazem ideia de como realmente empreender, né? Não tem um plano estratégico, não tem um plano de negócios, e aí as coisas acabam indo por água abaixo. Então, o Emprenar que vem para isso, né, Gi? Vem para dar um norte, nortear as pessoas e auxiliar nesse primeiro contato em ser empreendedor, ser empreendedora, né? E o incentivo também aos profissionais nessa área. Isso mesmo. Porque a gente sai da faculdade sabendo fazer projetos maravilhosos, sabendo sobre normas, sobre as nossas responsabilidades. E quando a gente vai abrir o próprio escritório, às vezes até trabalhando para alguém, a gente não consegue ter a experiência de empreender, né? Sim. Não consegue vivenciar isso. Então, é só fazendo, errando e aprendendo. E é isso que é empreender. Assim, eu acho que a maior habilidade do empreendedor, a maior característica, é estar sempre olhando para frente, para o futuro. Planejar, criar cenários, criar vários cenários mesmo do futuro, como pode ser, como eu gostaria de estar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Aquelas perguntas básicas que eu acho que você tem que sempre responder antes de iniciar o teu próprio negócio, né? O porquê, aonde eu quero chegar, qual é o público-alvo que eu quero alcançar, né? Uhum. São várias questões. Parcerias, eu vou trabalhar com parceria, eu não vou trabalhar com parceria. Quem serão os meus fornecedores? Muito importante, né? Isso mesmo. Todas essas questões englobam antes de você tomar a decisão de alugar um espaço, de abrir um local para você. E o que eu percebo nas minhas mentorias é como as pessoas são cruas nessa questão. Vai montar um escritório, encontra um sócio, às vezes a sociedade não está alinhada no mesmo objetivo e então começam a aparecer as dificuldades, né? Uhum. Como recém-formada, eu posso dar pelo menos essa visão de quem acabou de sair da faculdade. E é bem isso, né? Às vezes tu vai trabalhar em algum lugar onde tu não tem flexibilidade, onde tu tá presa a simplesmente sentar e ser uma peça de todo o escritório, né? Isso, uma engrenagem, né? Exato. E é aquilo que a gente sempre conversa, que na verdade um escritório, ou para você trabalhar, primeiro, você tem que aprender a ser um líder, você tem que saber como seguir com as pessoas, né? Não é simplesmente você ser dono do teu próprio escritório, mas é saber lidar com as pessoas que vão trabalhar contigo e entender que são parceiros, né? E não teus funcionários, entender que são teus parceiros. Isso mesmo. E olha só como é complexo, né? Porque para nossa área técnica, a gente precisa dominar todos os softwares de projeto, de renderização, planilhas, gestão, né? Gestão do projeto. E aí, quando você vai empreender, você tem outras habilidades que você precisa desenvolver. Vendas, como que você vai vender? A gente não tem nada disso na faculdade. Como que a gente vende, se comporta, né? Como que a gente negocia? A gente precisa negociar o tempo inteiro, tanto com fornecedores, com clientes. Então, é um leque muito complexo. E essa questão jurídica, contratos, contabilidade, como que eu sei a melhor forma?
Isso, Tudo aquilo que a gente estava conversando, né? É isso. muito complexo o papel de abrir um escritório de arquitetura. Isso mesmo. E não existe uma receita de bolo. O que eu aplico no meu escritório não vai ser o mesmo aplicado no outro escritório. Então, são coisas específicas de cada escritório, né? Até pela questão do nicho. São questões que você vai passar diariamente e aí você vai vivenciar e também Isso. aprender. Mas tem formas, né, Gi, de você ir aplicando algumas coisas que dão certo para um, você pode tentar aplicar para o teu e ver se funciona, né? Sim. Empreender é isso. A gente testa o tempo inteiro, testa coisas novas, vai em busca de novidades, de inovação, de tecnologias, e tá o tempo inteiro testando coisas novas, errando, reaprendendo, e isso que é empreender. Sim. Até eu estava conversando com outro arquiteto, parceiro, que ele vai participar do nosso evento do Emprenarc, do workshop Emprenarc. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse evento, né, Moni? Sim. E ele comentou que a minha forma de gestão é essa, só que ela não é rígida, porque eu mudo praticamente todo mês. A gente está mudando, está aprimorando. E Sim. eu percebo isso aqui no escritório também, sabe? A gente está o tempo inteiro mudando os padrões, os processos, sempre para melhorar, né? Até porque senão a gente fica estacionado no tempo e Sim. hoje em dia não dá pra gente ficar parado, né? Não, Com não, é tantas verdade. mudanças e tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que continuar acompanhar, na verdade, tudo Isso. isso. Empreender eu gosto de fazer essa analogia. Eu me sinto numa esteira andando a 200 por hora, tentando acompanhar, né? Sim, 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 sim. Então, é isso, gente. O desafio é grande e as pessoas perguntam como começar. Como começar? Eu comecei sem planejamento nenhum. Foi acontecendo, já foi entrando Tentativa e projeto, erro total, assim, Gi. tentativa e erro, e já são 8 anos empreendendo. Se eu fosse começar hoje, né, com tudo que eu Toda a tenho, toda a bagagem. bagagem, com certeza eu já economizaria ali uns 5 anos de quebrar a cara, né? E falar o quanto tem que ser persistente também, Isso, né, Gi? muito, Porque muito. 8 anos não é fácil, assim. Não, Uhum. não. E eu tô só começando, né? Eu vejo assim que eu não sei nada ainda do que a gente precisa para ter sucesso na profissão. Sim. Mas é importante estar sempre tentando e fazendo acontecer. Com certeza. Hoje eu acho interessante você falar um pouquinho, conta pra gente sobre como que tu iniciou na carreira, né? Quando que tu se formou, quais são as formações que tu tem, qual é o teu nicho que tu trabalha hoje? Então, já me formei já fazem uns 10 anos e inicialmente eu comecei a trabalhar numa construtora. Comecei trabalhando numa construtora que é um negócio bem específico, né? A gente não tem tanta liberdade para projetar, então eu me vi muito na área de gestão. Gestão de obra, de fornecedores de materiais. E eu me apaixonei pela área de gestão. Mas eu via muitas dificuldades que o construtor tinha em relação aos projetos que vinham para a obra. Porque aí eu não trabalhava com projetos, né? Eram outros profissionais que faziam e eu trabalhava na parte de gestão mesmo, de obra. Uhum. Então, eu comecei a observar, tá, mas como que um projeto vem para a obra e ele é um projeto só para aprovar? Ele não é executivo, então a gente não pode executar. Uhum. E aí começaram começou muita inquietação em relação a isso. E aí eu fui buscar realmente melhorar isso. E 2 anos depois eu saí, montei o escritório. E como eu falei, eu montei assim sem base nenhuma, né? A partir do momento que eu montei o escritório, que eu fui atrás de cursos e profissionalização. Hoje já são mais de, nossa, para não mentir agora, tipo, mais de 60 cursos, assim, que eu fiz nessa parte de gestão, empreendedorismo, liderança, Sim. inovação, tecnologia, Uhum. porque não é só a parte técnica, né? A parte técnica, eu montei uma equipe para me ajudar na parte técnica e eu fui buscar essas outras habilidades para empreender, para realmente o escritório se destacar. Sim. E em 2 anos de escritório, a gente já teve destaque de melhor empresa, assim, de referência na cidade. Legal. Então foi bem bacana. Uhum. E aí eu fui indo por partes, assim, o financeiro. O que eu preciso saber do financeiro? Fui lá e entrei de cabeça naquele assunto. E aí, o que eu preciso saber agora sobre gestão de projetos? E fui indo um por um.
Não teve um Emprenarque, assim, pra te auxiliar no Não início. teve. Só que depois que eu completei 2 anos de escritório, eu contratei uma assessoria, uma mentoria Legal. de gestão mesmo, Uhum. de não só de gestão de escritório, mas de pessoas, de tipo um life coaching também, sabe? Uhum. Porque a gente precisa trabalhar a gente também. A gente tem nós como Muitos pessoas, paradigmas. muitos bloqueios, muitos paradigmas, a gente não acredita na Uhum. gente. Então tem que começar por ali, sabe? No empoderamento profissional, na segurança, De dentro pra de fora, dentro né? pra fora. Uhum. Então, dali em diante, eu nunca mais abri mão de ter mentores junto comigo. Eu Certo. acho muito importante, E se eu tornar super também uma indico. mentora, né? E me tornar uma mentora não estava nos planos. Foi Uhum. algo assim que surgiu com a pandemia. Alguns amigos começaram a pedir ajuda mesmo. E eu, sem cobrar, fui dando a ajuda necessária. Uhum. Então, teve uma amiga de um grupo que a gente participou aqui do núcleo de arquitetos e engenheiros da cidade, e ela me convidou a agir. Você podia ir lá no meu escritório, faz um pacote para mim, para me ajudar e tal. Como que tu poderia me ajudar, né? Porque são muitos processos que envolvem. A gente precisa, assim, ó, desde que o cliente assina o contrato até o momento da entrega do projeto, Acontecem inúmeras é um coisas. processo gigantesco. A gente Uhum. tem que estar muito resguardado com contratos, com alinhamento, muito alinhamento entre o cliente. Ah, você contratou isso, então na data tal a gente vai ter isso. E nada mais que isso. Tem que estar tudo muito claro. Uhum. Porque senão a gente fica trabalhando para o cliente eternamente. Eu tenho certeza que tem muitos profissionais que passam por isso. Sim. Não sabem o momento de dizer tchau para o cliente. É, o que eu sempre digo, na verdade, o que eu sempre digo é que projeto não tem fim, né? Um projeto que tu pega nunca vai ter fim, tu vai estar Nunca vai ter sempre fim. querendo mudar, tu vai estar sempre querendo fazer alguma coisa. Tenho certeza que se tu pegar um projeto do início da tua carreira, com certeza tu iria dizer, eu faria isso diferente, eu faria aquilo. Isso. Então, ele não tem fim. O que tem é a hora de nós sabermos de parar, né? A hora de parar e falar, não, acabou, encerrou o projeto e é isso. Isso. E tudo é alinhamento, porque nós somos pessoas, a gente precisa negociar e deixar tudo bem claro. Uhum. Então, a partir do momento que eu entendi isso, nossa, as coisas começaram a funcionar. E nas mentorias eu percebi que os arquitetos não ganham dinheiro por causa disso. Eles não sabem a hora de parar o projeto. Sim. Então, a partir do momento que tu sabe quanto custa a tua hora, quantas horas vai levar aquele projeto, faz por hora, né? Uhum. Faz por hora que você vai conseguir ter uma clareza Funciona bem olhando de melhor. cima do negócio Sim. e vai funcionar. O cliente Sim. vai saber, não, eu paguei até aqui, então a partir daqui eu preciso fazer um novo contrato. Sim. É o famoso limite, né? Precisa Isso, ter. precisa ter. E fala um pouquinho sobre o Emprenar, que vai acontecer, então. O Emprenar que vai acontecer, já está com a data confirmada, local, tudo certinho, dia 25 de junho, em Itajaí, no Absolute Business. Algumas presenças já confirmadas, Algumas né? presenças já confirmadas de arquitetos, de empreendedores super admiráveis no nosso meio, sabe? Vai ser um evento bem legal. Um evento muito legal, vai ser um sábado muito produtivo, muito divertido também, bem dinâmico, sabe? Então, vai ser bem bacana. Quem ainda não se inscreveu, tem interesse em participar. Aproveitem, gente, são poucas vagas. Vai ser um evento bem limitado, tá? Sim. Aham. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Então tem que aproveitar. O pessoal aí que se agiliza, já vai se inscrevendo. Isso. Porque essas coisas voam, né? Todo mundo está interessado em empreender, em ter o próprio negócio. E na nossa área de arquitetura, principalmente. Isso. O workshop não vai ter um curso, assim, com uma metodologia. Ele vai ser... Vão ter talkers curtinhos, assim, para estar passando realmente conhecimento para inspirar os profissionais. O intuito é os profissionais saírem de lá mega inspirados e com aquela sementinha do empreendedorismo plantadinha ali que vai fazer a pessoa pesquisar, ir atrás, estudar. Sim. Né? Porque não pode ficar parado Quem empreende não fica parado. É aquilo, não é uma receita de bolo que vai se aprender no Emprenar, que pelo contrário, vai ser uma semente que vai ser projetada dentro de você para você poder seguir carreira. Isso mesmo, com certeza. Acho que é isso, Gi. É isso, muito legal. O nosso primeiro podcast. Obrigada, o primeiro Gi, é mais pelo pra gente dar essa convite. introdução, né? Sim. Para as pessoas entenderem o que é e por que estamos aqui. Obrigadão. Valeu, galera. Valeu, Emprenarkers.